bom dia a todos. Eu, Luísa, juntamente com meus colegas Cássio, Luana e a Tainá, vamos apresentar o trabalho de análise e diagnóstico da agricultura de Cachoeira do Sul, feito pelo Alberi Noronha e Eliseu dos Santos Gonçalves. Foi pedido pelo professor José Antônio Schmitz, da disciplina de Dinâmica e Evolução de Sistemas Agrários, da unidade de UERGS Cachoeira do Sul. Vou falar sobre a caracterização. A Cachoeira do Sul é localizada na depressão central do Rio Grande do Sul. A área é de 3.715,5 km². A população em 2000 era 87.833 e a população rural é de 15,7%. Propriedades rurais em 1995 é de 3.585. A área cultivável é de 349.843 hectares. A área média cultivável é de 97,5 hectares e cerca de 75% são menores que 50 hectares e cerca de 33% menores que 10 hectares. Esta é a vista aérea de Cachoeira do Sul, que é localizada na região da Depressão Central, junto ao Jacuí. E nessa foto podemos ver as várzeas, as quais tornaram Cachoeira do Sul a capital nacional do arroz. Cachoeira do Sul foi dividida em 4 zonas agroecológicas. A primeira zona agroecológica ela envolve o norte do município, nas divisas com Paraíso do Sul, Novo Cabrais, Candelária, Restinga Seca e Rio Pardo. Abrange as regiões de Faxinal da Guardinha, Sangafunda, Bosque, Guajuviras, Ferreira e Botucaraí. O relevo da região é suave, é ondulado, presença dos rios Jacuí e Botucaraí. A vegetação predominantemente é herbácea e tem fragmentos florestais, matas ciliares degradadas, áreas de encostas e plantios de eucalipto. Tem uma predominância de produtores familiares e minifúndios com lavouras de subsistência com milho, mandioca, cana-de-açúcar, hortaliças, pomares, fumo, bovinocultura de leite, olericultura comercial, pecuária de corte e também arroz. As várzeas têm uma produção maior com arroz, com presença de produtores patronais, capitalistas e pecuárias de bovinos de corte, algumas de raças mestiças e ovinos, para autoconsumo. Também tem cultivo de grãos nas coxilhas. Apresenta uma alta densidade demográfica em comparação às outras regiões, e algumas propriedades são abandonadas, e também tem uso de mecanização e tração animal. A segunda zona agroecológica é a região de Barro Vermelho, também ao norte, na divisa. A região de Barro Vermelho, a parte norte de Barro Vermelho, na divisa com Caçapava do Sul, a oeste pelos rios Santa Bárbara e Vacacaí, norte a margem direita do Jacuí e a leste com o rio Arapuá. O relevo é suave, ondulado ao norte e tem vegetação de campos finos e forrageiras nativas. Tem produtores patronais, alguns capitalistas, tem criação de bovinos, ovinos de corte e nas várzeas a produção de arroz. A pecuária tem domínio de raças europeias, infraestrutura completa, pastagens melhoradas artificiais no inverno, reservatórios de águas. Então são propriedades aí mais tecnificadas. Tem uma baixa densidade demográfica e, em consequência, as propriedades são de maiores extensões. A região de Barro Vermelho Sul é a outra parte da zona agroecológica 2, tem um relevo ondulado e coxilhas suaves, solos mais argilosos. Tem a presença de agricultura patronal, cultivo de arroz em várzeas e soja nas coxilhas, combinados ou não com a pecuária. Tem alto grau de mecanização e infraestruturas para armazenagem de grãos. Também nessa região tem uma pequena área inserida com um elevado número de produtores familiares, com a pecuária, cultivo de subsistência com milho, mandioca e feijão, criação de aves e suínos. Nessa região, algumas pessoas fazem a venda de mão de obra e essas áreas exploradas são pequenas, com mecanização terceirizada ou animal.
Na zona agroecológica 3, que contempla parte dos distritos de Cordilheira e Capané, envolve as localidades de Porteira 7, Capané e Piquiri, limita-se a oeste com o rio Irapuá, a leste com o rio Iruí, a norte com a margem direita do rio Jacuí e ao sul com a 290, a rodovia federal, no limite entre a Depressão Central e a Serra do Sudeste. O relevo da região tem coxilhas suaves, cobertos de vegetação herbácea e campos nativos com as várzeas do rio Irapuá, Jacuí, Capané, Capanezinho, Iruí, São Nicolau e Piquiri. Tem um predomínio nessa região as pecuárias de corte de ovinos e bovinos, com produção de arroz nas áreas de várzea. As raças bovinas de corte são, em maioria, provenientes de cruzamentos ou raças europeias, dentre elas o Nelore, o Charolais, o Pollard Hereford, o Aberdeen Angus. As propriedades são geralmente grandes e bem conservadas, e assim com menor densidade de moradores. Os cultivos de arroz apresentam mecanização, a produção familiar e presença de arrendatários de outros municípios. E a zona agroecológica 4 abrange o sul de Cachoeira do Sul, que vai desde a BR-290 até as divisas com Caçapava, Encruzilhada, Santana da Boa Vista, abrangendo o sul da Cordilheira, Piquiri e Capané. O relevo é acidentado, tem conchilhas onduladas, cerros com mata nativa, matas ciliares em arroios esparsos e vales. Tem predomínio da agricultura familiar e minifundiária com pecuária de corte, ovinos, lavouras de subsistência de milho, mandioca e feijão, e também algumas pequenas lavouras de arroz junto aos cursos hídricos. Ainda na zona agroecológica 4, ela apresenta a região de campos nativos grosseiros e afloramentos rochosos. Uso de rebanho de corte sem raças definidas, baixos índices zootécnicos com melhor desempenho nas áreas de vale, devido à melhor fertilidade natural do solo. Também tem uma baixa lotação de campos, né, consequência disso, porque os campos são menos produtivos, né, para forragem, e cercas com manutenção mais precária. Próximo à Encruzilhada do Sul também tem a silvicultura e extração de minérios e carvão. A agricultura nas áreas com solos mais profundos e menos acidentados, com propriedades patronais capitalistas e rebanhos mistos. Aqui uma imagem, né, da região do Capané, ali a barragem do Capané, que ela fornece água para alguns milhares de hectares aí das produções de arroz. Outra foto ali da parte de pecuária, né, de Cachoeira do Sul. E no slide seguinte tem a produção de hortaliças orgânicas, também presentes nas zonas agroecológicas de Cachoeira do Sul. As principais transformações da agricultura e os fatores de diferenciação social dos agricultores. Cachoeira do Sul é uma região com campos e desde o início do século XVIII teve ocupação de portugueses nas sesmarias e açorianos, criação de gado para a produção de couro e, posteriormente, carne e charque. A agricultura principal baseada no trigo. A partir de 1890, alemães e italianos instalaram-se ali e iniciaram sua agricultura. Início da expansão do cultivo de arroz entre 1916 a 1931, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, que impediu a comercialização de arroz da Itália. Cachoeira do Sul passou por diversificação na agropecuária em 1932 a 1940. As principais atividades ainda sendo a risicultura e pecuária. Desenvolvimento da produção de leite, fumo, cana-de-açúcar, linho, milho e trigo. Desenvolvimento industrial metalúrgico auxilia na fabricação de equipamentos de irrigação e beneficiamento de arroz. Imigração de agricultores para outros municípios, alguns para arrendamento de terras, aumento de área de produção para arroz e outros em busca de emprego, muitos em área urbana. Cachoeira
do Sul sofre grandes transformações em 1950 a 1984. Rizicultura utilizou intensamente de insumos e mecanização, aumentando as produtividades e diminuindo a necessidade de mão de obra. Intensifica-se a imigração de trabalhadores, principalmente em busca de emprego nos arrozais da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Intensificação da tecnologia também na pecuária, insumos, inseminação artificial. Introdução de plantios florestais nos campos e expansão da soja. Cachoeira do Sul, a partir de 1985, diminui o processo de intensificação agropecuária, crise de produção de aguardente e cana-de-açúcar, devido à fiscalização e fechamento de vários alambiques. Estabelecimento da indústria LG de laticínios, consolida a produção de leite. Rotação das áreas de várzea com arroz, milho, soja, sorgo e pastagens. Consolidação do sistema de plantio direto nas várzeas e coxilha. Agricultura familiar desenvolve outras atividades, como olericultura, piscicultura, apicultura, criação da Associação de Apicultores e agroindústrias de laticínios. Ainda há concentração de terras e emigração de agricultores familiares. A agricultura familiar em Cachoeira do Sul deu-se de forma mais localizada e menos favorável, se comparada com as regiões de Santa Rosa, Venâncio Aires e Estrela. Em relação ao processo de diferenciação social dos agricultores, foi importante o acesso às várzeas na produção de arroz e utilização destas para a pecuária. Proprietários não produtores são beneficiados por uma elevada remuneração dos arrendamentos. Bom, aqui eu vou explicar um pouco sobre os gráficos. O primeiro gráfico é a renda agrícola dos tipos patronais de agricultores em Cachoeira do Sul, que a gente pode perceber que a parte patronal, arroz, mais pecuária de corte, ela acaba... pode-se perceber que a renda agrícola por unidade de trabalho desse sistema superou o nível de produção simples, com uma área de 190 hectares, que foi uma média que eu calculei, por unidade familiar. Também pode-se perceber que na parte da consórcio entre o patronal, arroz, mais grãos, mais pecuária de corte, permitiu uma boa remuneração, sendo de R$20 mil por unidade do trabalho familiar. E assim também ele superou o nível de produção social, com uma área bem maior do que o sistema patronal, arroz, mais pecuária de corte, e assim trazendo um lucro maior. O patronal pecuária de corte também permitiu uma remuneração de R$40 mil por unidade familiar, possuindo uma área de 590 hectares por unidade de trabalho familiar, e assim também ele superou o nível de reprodução social. Na parte do patronal grãos, mais pecuária de corte, que possui uma área de 650 hectares por unidade de trabalho familiar, sendo uma das maiores entre esses 4 analisados, a renda agrícola por unidade do trabalhador familiar ela é maior, sendo de 50 mil. E com isso ela também possui uma alta rentabilidade, que ocasiona também a superação do nível de reprodução social com grande quantidade, que nem mostra aqui a linha mais comprida com os xizinhos. E a do patronal, arroz, mais pecuária de corte, pode ser visto pelo triângulo. O gráfico 2 da renda agrícola dos tipos familiares e patronal olericultura, que consiste no cultivo de hortaliças de Cachoeira do Sul, pode ser analisado primeiro pelo patronal olericultura, que é esse aqui mais comprido, para cima, que ele pode-se perceber que ele recebeu um investimento ou então ele teve um gasto com alguma parte do seu cultivo. E dessa forma ele também possui uma renda de trabalho familiar igual a 17 mil reais, em uma área bem menor, que a gente pode perceber aqui. E isso pode ser equivalente a 2 hectares por unidade de trabalho familiar. E também ele supera o nível de reprodução simples. E que a gente também pode entender que ele superando esse nível, estando perto do eixo Y, ele possui uma rentabilidade maior.
Pode destacar também o familiar fumo, mais leite, mais subsistência, que no caso seria esse aqui, onde ele não recebe uma remuneração tão boa como a do patronal olericultura, possui uma área média de 7,5 hectares por unidade de trabalhador familiar e ele supera o nível de reprodução simples, mas com uma baixa renda agrícola, como a gente pode perceber aqui. Familiar arroz semente mais subsistência, ele tem um investimento, assim como o patronal olericultura, mas com uma renda por unidade de trabalho familiar mais baixa, sendo de 7 mil reais, mesmo com uma área superior ao anterior, com 12,5 hectares por unidade de trabalho familiar. Ou seja, ele possui uma renda menor e assim também uma baixa remuneração. Familiar pecuária de corte e subsistência, que a gente podemos perceber que o sistema ele não superou o nível de remuneração, como mostra nessa parte aqui, por causa que a renda dele acaba se tornando muito baixa, tendo uma área de 19 hectares por unidade de trabalho familiar. O gráfico 3 é sobre o valor agregado dos tipos patronais de Cachoeira do Sul, onde os sistemas que possuem o arroz irrigado associado, eles têm uma menor lucratividade, como a gente consegue perceber aqui, nesse primeiro, que é o patronal arroz, mais pecuária de corte, e no segundo, que é o patronal arroz, mais grãos, mais pecuária de corte. Como eles têm o arroz em consórcio, eles têm uma renda menor. E já os sistemas patronal grãos, mais pecuária de corte, e o patronal pecuária de corte, eles não possuem sistemas irrigados de arroz, e assim eles possuem uma lucratividade maior, também uma maior área, e o outro possui uma área menor. O gráfico 4 é o valor agregado dos tipos familiares de Cachoeira do Sul. Então, no sistema patronal olericultura, ele possui uma área menor de 1 hectare por unidade de trabalho, e por isso está mais próximo do eixo X e também possui uma maior rentabilidade. Na familiar fumo mais leite mais subsistência, nesse sistema o valor agregado ele possui uma remuneração baixa em vista da sua área por unidade de trabalho. E no familiar arroz sementes mais subsistência, nesse caso o seu valor agregado é uma boa riqueza, sendo o valor de 9 mil reais por unidade de trabalho em uma área de 10,5 hectares por unidade de trabalho. E no familiar pecuária de corte mais subsistência, pode-se perceber que ele possui uma área muito grande, mas um valor agregado muito baixo. Bom, as recomendações regionais são com o objetivo de aumentar o valor agregado da produção. É necessário que se amplie a participação da agricultura familiar por meio de políticas agrárias que também diminuam a exploração da pecuária extensiva por unidades de produção familiar e melhorar a ocupação das várzeas por famílias menos capitalizadas, sendo também beneficiadas pela boa infraestrutura já existente em algumas regiões e também facilitando as produções mais intensivas. As recomendações estaduais são a atuação por meio dos órgãos de pesquisa e extensão a respeito da situação regional sobre as melhores formas de melhorar os sistemas de produção e quais os produtores serão priorizados nas políticas fundiárias de assistência técnica e de apoio financeiro. Destaca-se também a importância de agregar o valor à produção como uma forma de diferenciar os produtos da agricultura familiar e assim também se cria uma política de desenvolvimento rural para cada região. A agricultura do Estado possui elevado potencial de intensificação e diversificação com aumento do valor agregado. Sistemas agrários baseados em agricultura familiar são mais dinâmicos, social e economicamente, quando comparados aos sistemas de agricultura patronal. Maior capacidade da agricultura familiar em gerar emprego e renda. Conhecimento dos sistemas agrários locais possibilitam definir ações públicas que possam estimular dinâmicas de desenvolvimento regional em razão de seus recursos. Essa aqui é a nossa bibliografia.
A gente agradece a atenção de todos e deseja uma ótima manhã.